Estamos aqui com a Marisol, ela é diretora desse espaço do CCA e nós vamos entrevistar ela para saber um pouco mais como que funciona esse espaço, como que ela consegue gerir esse espaço, quais são as dificuldades, e nós vamos fazer umas perguntinhas para ela hoje. Bom dia, Marisol, tudo bem? Me conta um pouquinho sobre você, sobre o espaço, quanto tempo você está aqui. Bom, meu nome é Marisol, eu tenho 55 anos, eu estou aqui nesse espaço há 28 anos. Quando fui selecionada para trabalhar aqui, eu não sabia nem o que era, né? Não tinha ideia do que era o CCA. Na época não era CCA, tinha uma outra nomenclatura, era Espaço Jovem. Tiveram várias nomenclaturas durante esse tempo, e agora, depois que selecionado como serviço, então ficou como CCA, Centro para Criança e Adolescente. Quando eu iniciei, a gente ficava num prédio da igreja, né? A gente utilizava as dependências da igreja. Depois de alguns anos, nós ganhamos esse terreno, e aí a diretoria construiu esse prédio somente para o CCA. Então a gente mudou, a gente está aqui nesse prédio há 8 anos. O que antigamente, você sabe? Era uma associação, um terreno que tinha uma associação Amigos do Bairro, que jogava bote, essas coisas. E uma associação, quando tem um terreno, tem algum imóvel, quando se desfaz, ela não pode ser vendida. Então ela tem que passar para outra associação. E aí, no caso, na época, né, teve várias concorrências aí, teve, né, igreja e tudo mais, mas aí eles doaram o terreno para nós, para o centro de assistência. E aí ficou parado muito tempo, porque não tinha dinheiro para construir e tudo mais. Aí, de repente, chegou um padre na igreja, porque o nosso estatuto era assim: sempre o padre que chegava aqui na paróquia do bairro era o presidente do centro, da organização. Sim. Então ele chegava e ganhava de presente o centro, né? E eu quero saber como que surgiu esse espaço CCA e qual que é a principal missão daqui. Ele já existe há mais de 50 anos, né? Faz parte da organização Centro de Assistência Social do Jardim Peri, que foi fundada em 1965. E aí, na época, né, a paróquia aqui do Jardim Peri tinha um grupo de mães que fazia trabalhos artesanais, fazia algum trabalho com essas mães, e essas mães traziam as crianças. E aí se viu a necessidade de ter um espaço para as crianças. Sim. Então foi fundado, na época, a primeira creche, né? E logo em São Paulo, depois disso, começou a fazer, iniciou-se os convênios com a Prefeitura de São Paulo. Então nós temos hoje 2 creches, o CCA e a alfabetização de adulto, que é o MOVA. Então, foram criando os espaços, né? E foi realizado esse convênio com a prefeitura, onde tem um suporte, né, de uma verba financeira que abarca hoje mais ou menos 70% dos custos do CCA. Legal. Existe algum acompanhamento escolar ou reforço educativo? Não. O nosso serviço, ele não pode ter atividades concomitantes com a escola. Então, a gente não faz reforço escolar, a gente não faz uma lição de casa, por exemplo. Mas, por exemplo, a gente tem uma construção de cartão, sei lá, de aniversário, que eles fazem os cartões de aniversário do mês. Eles pegam uma régua para medir aquele cartão. Então, né, a educadora sempre está ensinando como faz, como mede, como não mede. Isso está totalmente ligado à matemática. O que eles vão escrever, eles vão escolher o texto, eles escrevem antes o texto para depois colocar no cartão. Então, produção de texto. Tudo a gente faz e não faz, Sim. Né? Porque é tudo de uma forma diferente da escola. Mas a gente está sempre preocupado com essa questão do desenvolvimento deles. Então a gente tem contato, a gente articula com as escolas. A gente tem uma criança que está com muita dificuldade, porque as educadoras devolvem, né? A gente tem por mês, uma vez por mês, a gente tem
um dia que chama Parada Pedagógica. Então a gente estuda, né, todos aqueles casos que estão mais gritantes, assim, os problemas e tal. E aí a gente faz uma articulação com a escola para saber como é que tá, como é que não tá, chama a família, né, olha, ele tá com dificuldade nisso, precisa melhorar, precisa ajudar, precisa procurar algum reforço de alguma coisa. E hoje em dia as próprias escolas já têm esse reforço, né? E elas já fazem isso e aí a gente vai meio que acompanhando. Legal. Eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu achava que tinha algo relacionado à escola. Que vocês ajudavam de repente no reforço, numa lição de casa. Eu tinha essa visão do CCA, não tinha essa noção de muitas famílias buscam isso, né? Só que como nós somos parte da assistência social, nós somos vinculados com a Secretaria da Assistência Social, a gente trabalha alguns temas que não são trabalhados na escola, ou poucos trabalhados, porque não tem muito tempo, né, no currículo. Então, abuso sexual, trabalho infantil, violência doméstica. Então, a gente trabalha com todos esses temas sociais, né, que não tem na escola ou pouco tem na escola, né? Então a gente está bem intensificado esses temas. E nesse, como eu falei, eles fazem pesquisa, a gente tem a informática também, então eles pesquisam no laboratório de informática, eles constroem as notícias que eles querem, né? Aí passar para a turma. Então tem tudo isso. Qual o papel do pedagogo dentro desse espaço não escolar? Então, no nosso quadro de RH do CCA, a gente tem o gerente, né, que sou eu, o assistente técnico, que preferencialmente é assistente social, né? No nosso caso não, porque quando saiu essa portaria a gente já tinha a pessoa aqui, ela é pedagoga, e os educadores, né, que não é obrigatoriamente formado, mas a gente tem uma pessoa que é formada, porque já também é antes, né, aqui a gente não tem muita rotatividade de funcionário, então eu tenho uma que é formada e outra não, e no quadro de RH pela prefeitura, né, pelo convênio, nós somos só em 7 pessoas. Sim. Hoje a gente tem uma pessoa a mais, que é a pessoa da informática, que é contratada pela organização como contrapartida. Do convênio da prefeitura, são apenas 7 funcionários. Quais são os objetivos principais do trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes aqui? Nós somos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, o principal é manter a criança na escola e o adolescente, que não é obrigatório estar na escola para frequentar, mas um dos primeiros objetivos, a primeira missão, se ele não tiver, incluí-lo na escola. E mantê-los, né? Não deixar que eles saiam, fortalecer a família para esse contato, para essa convivência diária. Então, tem muitos adolescentes que têm muitos problemas com questão familiar, e a gente dá esse apoio, a gente, né, acompanha. A questão da escola também, a gente acompanha a permanência deles, a gente tenta trazer para esse dia a dia, para essa rotina deles, outras possibilidades, né? A maioria mora aqui no entorno, no Jardim Peri, Jardim Antártica, e a gente tenta mostrar museus, mostrar espaços culturais, outras possibilidades para que eles possam ultrapassar, né, essa barreira que é territorial, né? O atendido, que é a faixa etária, a situação social e o número de vagas. Nós atendemos, nosso convênio é para 120 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, né? Ou seja, 15. A gente espera eles completarem 15 e aí a gente faz o desligamento, tentando incluí-los, encaminhá-los para um outro serviço para que eles continuem, né, essa questão da adolescência acompanhado por um outro serviço. Então, primeiro emprego, jovem aprendiz,
Tem o CJ, que é Centro de Juventude, aqui na região temos um. Então a gente tenta fazer esses encaminhamentos. São famílias, 99% de vulnerabilidade social, né, todas aqui do território, não tem nenhuma fora, e que geralmente entram com 6 anos e ficam os 7, 8 anos aí até os 15. Então essa foi nossa entrevista com a Marisol. Marisol, muito obrigada. Nada, Foi um prazer em te conhecer. A CCA fica localizada aqui no Jardim Peri, na região da Zona Norte. E é isso. Muito obrigada.